Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, agora de 2024, e o título é Propósito. Então vamos lá. Desde pequena eu sempre questionava tudo. Ao contrário da maioria das crianças da minha idade, eu adorava ler, devorava livros e mais livros sobre todo tipo de assunto. Hoje, lembrando disso, a impressão que tenho é a de que eu vivia buscando respostas, embora não soubesse para quais perguntas. Contudo, atualmente parece muito mais claro e simples. Muitas vezes passamos a vida buscando atingir objetivos que, a princípio, pensávamos estarem alinhados aos nossos anseios, e não nos demos conta de que várias foram as vezes em que apenas estávamos, sem perceber, sendo levados por influências externas. Isso explica a sensação de que sempre havia algo faltando, um vazio inexplicável. Nesse momento da minha jornada, olho para a movimentação e tanta coisa não faz mais sentido. Vejo as pessoas envolvidas em projetos que não são seus, ou distraídas por entretenimentos inúteis, cuja principal finalidade é mantê-las com os olhos voltados para bem longe de si mesmas. Quanto menos elas entenderem quem são e todo o potencial que têm, maior será o controle sobre suas mentes. Refletindo sobre essa realidade que me cerca, percebi que a maioria das pessoas que conseguiram escapar das mãos dos controladores e de toda a manipulação são aquelas que sempre questionaram as narrativas, buscaram conhecimento incansavelmente e sentiam que devia haver um propósito nessa vida. Algo que nos desse um sentido maior do que apenas seguir os padrões e rotinas, guiados como robôs. Eu sempre pensava na grandeza e beleza do nosso planeta e que Deus, em sua imensurável sabedoria, não desperdiçaria o potencial de sua criação em uma existência tão medíocre. Havia quase uma certeza de que não viemos para esse mundo apenas para trabalhar uma vida inteira, buscando apenas conquistas materiais. Eu sentia que havia um propósito. Agora, em meio a esse caos de final de ciclo, envolvidos pelo turbilhão de revelações e compreensão da real situação que nos cerca, começamos a receber as respostas, pois aprendemos a formular as perguntas. Olhamos com compaixão e esperança para aqueles que ainda seguem envolvidos pelos véus da ilusão, lembrando que já estivemos naquela condição. Nossa consciência se expandiu trazendo paz e confiança, além da gratidão por termos, enfim, entendido a dádiva de estarmos vivendo essa fenomenal experiência. Entender os movimentos que estão levando nossa amada Gaia para um tempo de luz e amor e ter a oportunidade de fazer parte desse grande momento é a resposta à longa busca pelo propósito de nossa jornada, nessa e em todas as nossas existências. Que sigamos com amor e alegria nessa caminhada, conscientes de nossos objetivos e de nossa vitória. Afinal, somos luz em ação. Então, vamos lá. Gente, hoje está um pouquinho mais escuro aqui, mas tive um probleminha lá no outro computador, então tive que mudar de lugar. Aí aqui é um pouquinho mais escuro. Então, esses dias eu estava refletindo sobre isso, né? Dessa questão de, desde criança, assim, eu sempre questionar tudo. Sempre estava questionando tudo. Nunca fui de aceitar, ouvir as coisas sabe, engolir e tá tudo certo, né? Eu estudei por muitos anos em colégio de freira e a gente tinha, né, aula de religião, então, mas assim, eu sempre, quando eu tinha aquelas aulas e eu ficava ouvindo aqueles ensinamentos, eu sempre questionava, aquilo, tinha muita coisa ali que não batia, sabe? Não fazia sentido, não tinha coerência. E era engraçado que tinha um garoto só que eu era muito tímida, né? Então eu só ficava ali com as caraminholas na minha própria cabecinha. Mas tinha um garoto que ele colocava lá as freiras em cada sinuca.
porque ele fazia umas perguntas que às vezes elas não sabiam responder, porque é, elas tinham, né, passavam aquela a história lá, os ensinamentos do jeito que, né, tinha lá o protocolo, era daquele jeito e ponto final. E esse garoto fazia uns questionamentos e eu lembro que uma vez ele falou assim, ele falou, mas Cristo falou, crescei-vos e multiplicai-vos, então por que vocês não casam e não têm filhos? Gente, era assim eu achava o máximo, né? Porque eu não tinha coragem de fazer nenhuma pergunta. Além da timidez, era uma época em que as freiras, né? Elas eram muito rigorosas. Então, a gente ficava com receio mesmo de fazer qualquer tipo de questionamento assim, né? E tomar uma invertida. Porque naquela época tinha castigo, né? Você ficava de joelho na frente da classe, e já cheguei a ficar, entendeu? Então, assim, a gente respeitava muito. Então, normalmente se ouvia, por mais que você não concordasse, a maioria não questionava, né? Aceitava e ponto final. Mas eu sempre, né, ficava com aquelas coisas, né? Eu com os meus botões lá, tentando entender, né? As coisas que para mim não faziam sentido e não tinha coerência nenhuma. E, e eu gostava muito de ler, então eu lia muito, lia todo tipo de livro, inclusive livros até que eram, para minha idade até, eram livros que normalmente as crianças, né, as crianças, ou mesmo na adolescência, não costumavam ler. Eram livros ou livros muito clássicos, ou livros muito mais complexos, mas eu sempre gostei. E isso é bom porque a gente vai adquirindo, né, uma bagagem, isso sempre agrega alguma coisa, algum conhecimento. Mas assim, mais recentemente, né, há cerca de alguns anos atrás, justamente quando veio a história, né, da pandemia, principalmente, eu já não assistia TV. Então, nesse momento, eu as coisas que começaram a acontecer, como sempre, eu questionava, eu comecei a ver ali algumas incoerências, né? Algumas coisas que não tinham base, né? E eu via as pessoas aceitando muito facilmente, sem questionar, sem argumentar e sem nem querer ouvir os argumentos de quem estava. Aí aqui também é mais barulhento. De quem estava tentando analisar todos os fatos, né, e tentar entender tudo que estava acontecendo, todo aquele movimento, que a gente acabou descobrindo muita coisa por trás de tudo, muitos interesses, né, e muitas incoerências, muitos argumentos que não tinham que eram muito frágeis, muito fáceis de destruir, né, de desconstruir. E, e nessa época que aí eu ia pesquisar, e aí foi quando eu comecei a descobrir mais um monte de coisas que eu nem imaginava. No fim, a gente acaba, né? Você vai buscar um negócio aqui, você acaba puxando uma pontinha do novelo ali, aí você vai desenrolando, desenrolando, você vai acabando descobrindo um monte de coisa. E que foi, acho que aconteceu com muita gente, que acabou levando, na verdade, ao despertar de muitas pessoas, né? Muitos, nessa época, houve uma onda, né? Hoje a gente sabe que houve uma grande onda de despertar, e depois, assim, a cada movimento, assim, que a gente vê acontecendo aí, novas ondas vão surgindo, mas eu acho que essa foi uma grande onda mesmo, né? E, e aí hoje, né, que a gente acaba se conectando com pessoas mais assim, na nossa sintonia também, que estão buscando as mesmas coisas que a gente começa a olhar para
para pessoas que ainda estão, né, assim, tão adormecidas, tão envolvidas, tão enredadas, né, na Matrix, e a gente começa a ver quanta coisa que não faz sentido, né? Mas a gente já esteve naquele lugar, então a gente não pode julgar, porque a gente também já esteve naquele lugar. A gente já esteve tão distraído, tão envolvido com coisas materiais, com coisas externas, né? Tudo na nossa vida era baseado na questão de atingir objetivos materiais. E muitas vezes a gente acabou deixando de lado a nossa evolução espiritual, a nossa evolução como ser humano, a nossa evolução, é, inclusive emocional, de maturidade emocional, para conseguir lidar até com todas essas coisas que estão acontecendo. E, inclusive, para a gente atingir essa maturidade de olhar para o outro que está numa outra sintonia e entender, né? E não julgar, não condenar, na verdade, né? Não julgar, porque julgar, como eu já falei, né? A gente, para tirar conclusões, a gente tem que fazer julgamentos. Então, você avalia os fatos e a conclusão é um julgamento que você está chegando a respeito daquela situação, que pode ser positiva ou que pode ser negativa. Mas hoje a gente não condena mais, né? Eu não condeno, eu entendo as pessoas que ainda estão nessa busca frenética só pelas conquistas materiais, porque eu já também pensei assim, né? Quem não passou por essa situação, né? Porque todo mundo hoje a gente consegue ter uma visão maior do que está acontecendo, do que nos cerca, da importância das coisas. Mas eu acho que uma boa parte de nós passou uma parte da vida buscando crescer materialmente, assim, visando conquistas materiais, né? Ou conquistar uma casa, um carro, uma condição social melhor, ou concluir os estudos, fazer uma faculdade, fazer viagens. Então era sempre voltado para esse tipo de situação. Aliás, até existem muitos textos falando sobre isso, que as pessoas vão colocando a felicidade delas em cima dessas realizações, né, pontuais, assim, então, o dia que eu conseguir comprar minha casa, eu vou ser feliz. Aí a pessoa compra a casa e não, ainda não é isso. Mas eu preciso ter tal carro. Aí quando eu conseguir viajar para a Europa, aí quando eu conseguir me formar, então assim, vai sempre colocando a realização pessoal, emocional, espiritual em coisas externas. E isso nos afasta do que a gente mais precisa realmente trabalhar e conquistar, que é a nossa evolução espiritual e emocional. Crescer como seres humanos, crescer como espíritos que são fractais da fonte, seres imortais, né? Seres que a gente faz parte de algo que né, que não tem fim, que não é finito. E que essa evolução, eu não entendo como algo que tenha aquele patamar, quando eu chegar nesse patamar, acabou. Eu acho que nós somos seres que estaremos sempre em constante evolução. E muitas vezes, inclusive, às vezes eu lembro em conversas, em discussões, com pessoas que já chegou a acontecer de você estar conversando com uma pessoa que ela não acredita em nada. Acha que a gente a vida é essa aqui, você viver, trabalhar, conquistar essas coisas, e quando morreu, acabou. E para mim isso não fazia sentido. Eu falava, gente, não faz sentido. E, inclusive eu pensava, nossa, esse planeta é tão lindo, tão grande, né? Tão maravilhoso, né? Porque ainda mais hoje com a internet a gente vê, né, lugares incríveis que a gente adoraria conhecer. E eu pensava, não faz sentido isso
só poder ser, né, só poucas pessoas poderiam usufruir de tudo isso. Seria um desperdício da humanidade mesmo, né? A gente está aqui num planeta tão maravilhoso e passar uma vida só de trabalho, aquela vidinha medíocre, sem poder usufruir de um planeta tão incrível. Então, para mim, algo ali estava faltando, não fazia sentido isso, né? Então, hoje eu entendo que a gente está aqui para aprender, né? Para conseguir se melhorar como ser humano e que, principalmente neste momento, atingir essa consciência de que o trabalho da gente é interno, que é esse crescimento interno que vai fazer com que a gente conquiste realmente um planeta mais justo e mais benevolente, né? Eu acredito que nós estamos passando por esse momento de transição. E por isso que talvez muitas pessoas estejam também atingindo essa consciência. Né? Tem gente que não acredita nem, que acha que assim, o planeta Terra é o suprassumo da galáxia, né? Que não existe vida em outros planetas, imagina. Que nós somos uma, né? Nós estamos em uma das galáxias, esse universo é imensurável, a gente não tem nem condição de entender o tamanho e de imaginar quantos e quantos planetas existem, né? Quantas outras galáxias, e imagina se tudo isso, né, seria um grande desperdício se só tivesse vida aqui no nosso planetinha, e ainda mais com um povinho que, pelo amor de Deus, né, que tem um povo aí que só por Deus, né? Não é nada evoluído, não é nada justo. Então, eu entendo que aqui é um planeta realmente escola, um planeta, uma das escolas, inclusive, mais difíceis da, das, desse universo, né, incrível e imenso. Nós estamos passando por experiências assim que eu acho que nos trazem, nos acrescentam, né, uma bagagem muito valiosa, muito importante nessa nossa trajetória evolutiva. Então, hoje eu entendo, né? Desde sempre eu questionava isso, falava, gente, a vida não pode ser só isso, não pode ser nascer, estudar, trabalhar, conquistar, né, algumas coisas materiais e acabou, não pode ser isso. Então, hoje eu entendo, hoje é tudo muito claro para mim. E eu olho para essas pessoas que ainda estão nessa coisa muito só material e até acho estranho, né, que a gente vê às vezes as pessoas ficam horas perdidas em frente de um aparelho de TV ali vendo, né, aquela manipulação toda que a gente sabe que existe. Isso impede que elas se voltem para elas mesmas e consigam entender o propósito e a importância desse momento que a gente está vivendo. E com tantas coisas se revelando, muitos estão tão distraídos ali, justamente, que é a finalidade, justamente, né, da mídia, de manter as pessoas ali absorvendo só aquele monte de mentira, de manipulação, é justamente para impedir esse despertar, porque quanto mais pessoas começarem a entender como é que as coisas funcionam, quanto mais pessoas começarem a entender como é que o sistema nos controla, menos controles eles terão, porque as pessoas vão começar a sair desse controle, como muitos saíram. Então, por isso que às vezes a gente está passando por um momento que parece caótico demais. Por quê? Porque justamente a gente está no meio desses conflitos e, como dizem, a gente está no meio também de uma guerra espiritual, né, entre o bem e o mal. E as pessoas estão justamente tentando entender todo esse momento que está acontecendo,
para muita gente é um pouco, quem está começando a entender isso agora é assustador, é muitas vezes revoltante você descobrir certas coisas, mas é libertador. Então, eu acho que é um momento assim incrível, né, que a gente está vivendo. Eu acredito que a gente já esteja mesmo passando por um final desse ciclo e que falta pouco, porque as coisas se aceleraram até demais. Talvez nem fosse para estar acontecendo tanta coisa agora, nesse momento, mas está. Por isso que parece o caos, né? Tem coisas que a gente assiste que você fala, ah, meu Deus do céu, o mundo tá doido, tá virado de ponta cabeça. Umas coisas sem pé nem cabeça, sem sentido. Mas tudo isso faz parte, porque esses absurdos é que talvez vão fazer com que algumas pessoas consigam acordar e entender quais as finalidades, né, esdrúxulas e absurdas que estavam programadas, né, para realmente conseguir um controle total da humanidade. Então é um momento assim que a gente tem que ter paciência, né, equilíbrio, mas comemorar, porque eu acho que as coisas se aceleraram demais e a gente está chegando num momento assim que a gente esperou muito e que vai ser realmente incrível, muito cheio de luz e glorioso, até porque nós estamos descobrindo que nós somos também parte dessa luz que está entrando no planeta, que está iluminando e, e extinguindo mesmo todas as sombras, todas as manipulações e mentiras. Então é questão de tempo e que a gente siga firme e sempre questionando, sempre, porque a gente ainda, apesar de toda essa busca, a gente ainda acho que não tem a verdadeira noção, a dimensão do que é realmente o nosso propósito aqui. Mas eu acho que a gente está bem perto de descobrir. E graças a essa busca incessante, os nossos questionamentos. Então, que a gente não pare, né? Que a gente continue sempre aí, buscando, questionando, observando, sem desequilibrar, porque está muito próximo da gente entender realmente as nossas verdadeiras capacidades, o nosso potencial e o nosso propósito aqui, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.